Ancelotti convocou quase 60 jogadores no ciclo, mas ainda assim cometeu algumas injustiças na minha opinião. E no vídeo de hoje eu vou listar 6 nomes que mereciam ter sido chamados ou pelo menos ter mais minutos em campo com o treinador italiano. Vamos começar pelo gol. Aqui eu vejo 2 injustiçados. Fábio, de 45 anos, do Fluminense, e Everson, de 35 anos, do Atlético. E aqui eu vou fazer um meia-culpa. Eu admito, eu também errei em relação ao Fábio. Eu sempre tenho o costume de fazer aqui no canal, para você que não acompanha, listas com a minha convocação, quais seriam os meus 23 convocados. E eu também não coloquei o Fábio em nenhuma das minhas listas, e eu explico por quê. Tirando essas últimas, ou pelo menos as 2 últimas, em todas elas eu colocava um terceiro goleiro mais jovem. Só que eu ignorei o fato de que a gente não tinha nenhum reserva de confiança para o Alisson. Então eu também fui errado ao não citar mais o Fábio aqui, ao não pedir ele mais na seleção. Afinal, idade é só uma característica de um jogador que vive um auge técnico há muito tempo. E é há muito tempo mesmo. O Fábio, a gente tem essa comoção maior agora que ele foi pro Fluminense, foi campeão da Libertadores, mas eu que sou aqui de Belo Horizonte, eu já sabia que o Fábio era injustiçado desde a época do Cruzeiro. Então, a gente ignorar um cara desse tamanho somente pela idade, sendo que aí eu vou até expandir um pouco aqui, além do Ancelotti, pro Dorival convocou Léo Jardim, Rafael, sendo que o Fábio sempre esteve ali num patamar muito bom. E aí, repito, eu também fui errado de ter ignorado o Fábio. E até contra grandes times, ele já demonstrou o potencial dele. Olha o Mundial de Clubes que o Fábio fez no ano passado. Ah, Samuel, mas o Ancelotti convocou só goleiro muito bom. Primeiro que eu acho que nem o Ederson, nem o Bento, nem o Hugo Souza são unanimidades. Longe disso, hoje a gente vive um certo receio de o Alisson se lesionar, porque a gente não tem um reserva à altura, porque todos esses oscilaram. São grandes goleiros, tiveram ótimas fases, um melhor do que o outro em determinado momento. Só que aí o que me pega é o John, do Nottingham Forest, foi convocado, e o Fábio, não. E o Everson, não. Vou falar do Everson também. Então a gente tá falando de um goleiro que já ganhou tudo, há anos, é um dos melhores, top 3 do Brasil, um cara que você raramente vê falhar, que a torcida do Fluminense ama, do Cruzeiro ama, porque toda partida ele faz grandes partidas, aprimorou o jogo com os pés, com o Fernando Diniz, então isso deixou de ser uma questão, e aí você vê, em nenhuma convocação ele sequer foi cogitado. E aí o Ancelotti, que apostou o tempo inteiro nos 3 mesmos goleiros quando o Alisson não estava, Ederson, Bento e Hugo Souza, poderia sim ter dado chances ao Fábio. E os mesmos argumentos servem para o Everson. O Everson, que foi subestimado durante muito tempo, hoje eu já vejo muito mais pessoas falando dele, muito mais gente pedindo o Everson na seleção brasileira por causa das atuações dele no dia a dia pelo Atlético Mineiro. E aí, beleza, ele teve ali um momento de oscilação, acho que em 2022, só que de lá pra cá, pra mim ele é o melhor goleiro com os pés do futebol brasileiro, então se esse argumento serve pro Ederson, serve pro Everson também, e salvando o Atlético jogo após jogo. Eu ainda acho que, em termos de nível, talvez o Fábio tenha sido mais constante, só que o Everson tem mais altos e mais baixos. Ele teve alguns momentos de oscilação, chegou até a ser questionado injustamente, na minha opinião, pela torcida do Galo, mas o Everson também é outro que salva o Atlético semana após semana. Só na final da Copa do Brasil de 24, por exemplo, se não fosse ele aquele jogo de volta, o Atlético poderia ter perdido por muito mais do que por 1-0. E aí ele foi um dos caras fundamentais para levar o clube à final da Copa Sul-Americana, à final da Copa Libertadores, sempre fazendo defesas muito difíceis, muito. E é um cara muito completo, assim como o Fábio. O Fábio ainda tem algumas questões, ele talvez possa até estar confundindo, mas o Fábio, essa questão de bola aérea nunca foi um forte dele. O Everson não, o Everson nessa questão é muito bom. Na saída de bola também, na saída de bola não, na saída do gol, os dois fecham o ângulo muito bem, tem ótimos reflexos e falham muito pouco. Eu acho que um critério muito bom para você avaliar goleiro é essa questão da falha, e os dois falham muito pouco. Então, no mínimo, observados, esses dois deveriam ter sido quando você tem 3 goleiros, 4 que não são unanimidades. Antes de falar aqui o próximo nome, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, é muito importante para o canal, para ajudar a crescer, a chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta do tema seleção brasileira, a gente traz muita análise, história, curiosidades, tudo que envolve a seleção brasileira, a gente fala por aqui. Então você é mais do que bem-vindo a se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder mais nenhum conteúdo. Bora falar aqui do Murilo, é o nosso terceiro nome, zagueiro de 23 anos do Nottingham Forest. Esse aqui é muito difícil de entender a ausência.
em 5 convocações do Carlo Ancelotti. Na última, então, não faz sentido nenhum. O Vitor Reis, do Girona, foi convocado. E eu não estou dizendo que o Vitor Reis é ruim ou que ele não merece estar no radar, mas para mim é impossível você pensar em um cara que vem se destacando há 5 meses, 6 meses no futebol europeu, com outro que está jogando numa Premier League, num time de maior expressão, porque o Nottingham Forest hoje tem mais relevância do que o Girona, e há 2 anos jogando em alto nível. Pô, a gente vai mesmo deixar o Murilo ser injustiçado assim, cara? Não dá, de verdade. Essa última convocação pra mim foi o estopim e foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Eu falei, gente, não é possível que o Vitor Reis foi convocado e o Murilo não. E aí você vai citar outros nomes também. O Léo Pereira, beleza, excelente temporada. Não achei absurda assim como a do Vitor Reis, tá? Mas eu ainda falei na última convocação, eu preferia o Murilo. E aí você cita até, por exemplo, o Ibanhas também, que concorre ali com o Murilo. Talvez o Murilo defensivamente seja melhor, mas eu acho que ali tem um pouco mais de jogo. O Léo Pereira, ao meu ver, abaixo do Murilo, falha mais, apesar de ser um grandíssimo zagueiro, provavelmente vai pra Copa, não tô falando que é absurdo, mas o Murilo, pra mim, é mais jogador. E se o Léo Pereira foi testado nessa, o Murilo poderia ter sido testado na outra. Afinal, o Ancelotti chamou o Beraldo. O Beraldo que tem uma excelente saída de bola, pode jogar como lateral esquerdo, foi até testado como primeiro volante recentemente, mas defensivamente falando, não está acima do Murilo, mas nunca. E eu tô falando os dois aqui porque são 2 canhotos, pode ser que isso pese, mas se você for olhar para a direita também, o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, também grandes zagueiros, o Fabrício Bruno agora em uma queda, o Léo Ortiz também, mas grandes zagueiros, mas que também não vejo tão acima assim do Murilo. Então o Ancelotti testou vários nomes e deixou de convocar um dos grandes destaques defensivamente da Premier League nos últimos anos. O único motivo que eu consigo enxergar é a altura do Murilo, porque em comparação com os outros zagueiros, todos os zagueiros que o Ancelotti chamou têm mais de 1,85, o Murilo tem 1,80 m, é a única justificativa que eu consigo entender. No Real Madrid, ele sempre gostou de usar zagueiros um pouco mais altos, o Rüdiger, o Militão, até quando foi improvisar ele usou o Tchouaméni por ali, então pode ser que isso seja uma questão pro Ancelotti, mas não acho que seja algo que prejudique tanto assim o Murilo, porque ele é muito bom interceptando, bloqueando, na saída de bola dele também é excelente, apesar do Beraldo, por exemplo, ser melhor, mas em termos de defesa, que é o principal para um zagueiro, até porque o Ancelotti não é um cara que sai jogando de trás, os times do Ancelotti não saem jogando de trás o tempo inteiro, para mim não faz sentido o Murilo sequer ter sido observado. Aí você vai falar, pô, Samuel, mas aquele jogo contra a Argentina, gente, a gente não pode deixar um jogo queimar a carreira do cara na seleção brasileira. Quem jogou bem naquela partida? O Rafinha foi mal, foi engolido, a Arana foi mal, o Murilo, o Bento foi mal pra caramba, tá sendo convocado. Não acho que seja por causa desse jogo, porque senão mais ninguém iria. Só, beleza, era um jogo importante, era um jogo que era pra você mostrar serviço, mas o Fabrício Bruno também falhou na seleção brasileira e continuou tendo chances. O Hugo Souza a mesma coisa, o Bento, então não pode falhar que o cara nunca mais vai ser convocado? Não acho que isso seja uma justificativa, para mim o único ponto que a gente pode citar é mesmo a altura. Próximo nome injustiçado, Dodô, lateral direito de 27 anos da Fiorentina. Para ser bem sincero, esse talvez seja o menos injustiçado da lista, porque o Ancelotti o tempo inteiro ele gostou de laterais mais defensivos e que priorizassem mais a defesa. Só que o Dodô, para mim, tem as características muito parecidas com a do Wanderson, que aparentemente era um cara que o Ancelotti apostava, se lesionou, não vai ter chance de ser convocado. O Wesley, testado por ali, beleza, acima do Dodô. O Militão e o Ibanhas, outra característica, né? São zagueiros que foram testados por ali, beleza. Agora, a gente convocou o Vitinho e o Paulo Henrique. Eu, sinceramente, o Vitinho ainda eu acho que foi convocado 2 vezes. 2 vezes. Eu entendo que o Dodô joga em um time que não tem tanto destaque, pelo contrário, Fiorentina brigando para não cair, e isso provavelmente prejudica ele. Mas, de novo, será que tem a ver com a altura? Porque o Dodô não é um lateral tão alto. Só que o Wesley, por exemplo, já tem um pouco mais de altura. O Dodô, se não me engano, eu pesquisei aqui, a diferença não é tão grande. O Dodô tem 1,66 m, o Wesley tem 1,73 m. Será que isso é uma questão tão grande assim pro Ancelotti? O Wanderson também não é um lateral direito tão alto. Eu acho que, de verdade, a partir do momento que a gente teve... O Paulo Henrique eu até entendo um pouco mais, porque a fase que ele vivia era muito boa e era um lateral que mostrava muita potência para chegar ao ataque. Agora o Vitinho, beleza, excelente jogador, também contribuiu muito pro Botafogo, mas o que eu não entendo é você não ter testado o Dodô por ali. De novo, eu acho que dessa lista aqui talvez seja o menos injustiçado, porque de fato a gente tinha o Wesley, o Wanderson, o Militão, então a gente tinha outros nomes um pouco mais consolidados por ali, mas ainda assim eu acho que faltou testar ele ali. Agora esse aqui pra mim é o mais injustiçado da lista. Ederson, volante de 26 anos da Atalanta. Aqui eu acho que é um pecado e eu vou explicar por quê.
Eu sei que a temporada dele pela Atalanta não é a melhor de todas que ele já fez, até porque eu acho que tem uma questão aí de muito rumor de saída dele. O Atlético de Madrid parece que quase contratou ele na última janela. Isso, querendo ou não, impacta tanto na confiança do clube no jogador, quanto a vontade do jogador de ficar no clube ou não. Ele ainda sofreu com alguns problemas físicos, por exemplo, na última convocação, ele não foi chamado por causa disso, porque ele não estava 100%. Não estou dizendo que seria chamado, tá? Mas ele não sequer poderia ter sido chamado. Mais ou menos a questão do Estevão. Ele até jogou ali logo depois da data FIFA, mas ele não jogava há muito tempo. Então, por isso, ele nem sequer foi cogitado para ser convocado. Beleza. E ele foi chamado na primeira lista do Ancelotti, tá? Então, ele entra aqui nessa lista porque não teve minutos. Ele não entrou em campo com o Ancelotti. E não foi chamado de novo, sendo que a gente teve outros nomes aqui, por exemplo, o Joelinton, o João Gomes, o Jean Lucas. Desculpa, mas o Ederson é muito mais jogador do que todos esses. E aí a característica dele acho que se encaixa muito com a do Joelinton e com a do João Gomes. Os dois, o Joelinton talvez tenha mais capacidade de chegar à frente, o João Gomes um pouco mais de capacidade de marcar, mas o Ederson é o mais completo deles. E eu acho que a gente perdeu uma chance muito grande de ter uma reserva muito bom pro Bruno Guimarães, porque o Ederson, principalmente nesse jogo de transição, é um jogador que poderia agregar demais, porque ele é muito rápido, forte, dribla bem, tem mais chegada à área do que o João Gomes, por exemplo, sabe? Característica totalmente diferente da do Andrei, né, que é um cara que vinha sendo reserva. O Danilo também entra um pouco mais nessa característica, mas o Ederson jogando em alto nível há muito tempo, fazendo golaço no Barcelona, sendo destaque, atraindo olhares de vários times da Europa. E tanto com o Ancelotti, tanto com o Dorival, ele foi muito injustiçado porque teve pouquíssimos minutos em campo, e eu acho difícil achar qualquer argumento aqui pra gente não ter testado o Ederson, porque ele é muito completo, dribla bem, finaliza bem, defende muito bem e, de novo, se encaixaria muito bem nesse modelo de jogo do Ancelotti, que é jogo em transição, explorar contra-ataque, e aí o cara não é sequer testado. Sei que talvez uma convocação além dessa ele não estivesse 100%, mas de verdade, pra mim aqui é um jogador que poderia ser realmente muito útil na Copa do Mundo. Por exemplo, ele descobriu o Ibañez, o Danilo, o volante do Botafogo, o Alex Ribeiro, que agora vive uma fase. Ele poderia ter descoberto também, entre aspas, o Ederson, se ele tivesse dado mais minutos pro volante da Atalanta. Mas infelizmente agora não tem nem sequer como convocar o Ederson, porque como é que você convoca um cara que sequer foi testado, né? Apesar que ele foi para a primeira convocação, mas acho que sem minutagem fica muito difícil. E só para fazer umas menções honrosas aqui antes do nosso último nome, eu pensei em colocar nessa lista alguns outros jogadores. O Bremer, por exemplo, só que o Bremer passou muito tempo lesionado e ele ainda teve chance nessa última data FIFA, então não coloquei. O Carlos Augusto, da Inter, poderia ter tido mais minutos, mas eu acho que ele foi titular, acho que ele chegou a ser testado, vai. O Antony poderia ter sido mais testado também, mas eu acho que a concorrência ali era muito grande. Eu queria ter visto mais do Breno Bidon, mas eu entendo também porque é muito recente e é um cara mais jovem. Assim, não concordo de não testar o menino, mas eu entendo, tá? Não acho injustiçado pra caramba. Eu não acho que eles estão no mesmo patamar de outros, até porque... E pra fechar nossa lista, um nome que muita gente pede na seleção brasileira. Matheus Pereira, meia de 29 anos do Cruzeiro. No momento em que eu gravo, ele tem 11 gols e 12 assistências em 70 jogos desde o início de 2025. Só que se você olhar as chances criadas, ele tá lá no topo, sempre liderando esse tipo de estatísticas. E eu sei que o Ancelotti não joga com camisa 10. A gente pode até falar que na última convocação, Matheus Cunha foi um pouco mais meia do que em outros jogos, mas ele não tem esse meia mais clássico, talvez por não acreditar que algum meia tem essa capacidade técnica para fazer isso. Até mesmo quando o Paquetá jogou, ele jogava um pouco mais à frente, não, e o Paquetá também não é um camisa 10 mais clássico como o Matheus Pereira. Mas aí entra o questionamento: quem é o melhor meia do futebol brasileiro? Ou até pensando aí internacionalmente, um camisa 10 mesmo, meia, pra mim é o Matheus Pereira. A gente vai falar aqui do Neymar, mas eu acho que o Neymar já é outra discussão. O Matheus Pereira esteve saudável durante todo esse tempo, chegou a ser chamado pelo Dorival Júnior, até entrou em campo em alguns minutos, mas sequer foi observado pelo Ancelotti, que chamou o Fabrício Bruno, chamou o Kaique, o Caio Jorge, mas faltou o Matheus Pereira. Pelo menos uma convocação, tá? Eu não tô falando aqui que o Matheus Pereira ia mudar o patamar da seleção brasileira, mas você não ter... O que me incomoda no Ancelotti é que ele tá muito preso nessa visão do 4-2-4 dele, e ele não pensa em jogadores que poderiam mudar a característica do time. Então você tá perdendo, e aí esse vai ser o meu principal argumento se eu pedir o Neymar na Copa. Você tá perdendo, você precisa ter um cara com mais visão de jogo
no seu banco de reservas. Você tá enfrentando um time fechadinho, você tira ali um segundo volante, ou tira o Casemiro, puxa o Bruno e coloca mais um meia, ou tira um dos atacantes e coloca mais um cara com capacidade de enxergar o jogo, e o Matheus Pereira tem muito isso, né? É você pensar na qualidade técnica dele de domínio, de achar aquele último passe, de dar aquela cavadinha por cima, sabe? Ali naquele último terço, eu sei que o Matheus Pereira não é elite da elite, mas entre as opções que a gente tinha, eu acho que ele poderia ter sido ao menos convocado uma vez para ser observado, ter talvez alguns minutos com o Ancelotti. Eu acho que faltou um olhar mais pro melhor camisa 10 do Brasil, e há muito tempo, né? Desde 2024, ali 25, a gente coloca ele. E aí, só para deixar claro, eu não tô dizendo que esses caras mudariam o patamar da seleção, ou que seriam titulares, nem que o Ancelotti é paneleiro ou que convoca mal, pelo contrário, as convocações do Ancelotti são muito condizentes e muito boas. E qualquer técnico que estivesse lá, provavelmente a gente teria alguns jogadores injustiçados, assim, poderia ser o Dorival, o Diniz, provavelmente a gente ia lembrar de alguns nomes aqui que poderiam ser testados, afinal é muito difícil convocar uma seleção brasileira, tem muita opção, então acho que se a gente estivesse lá, a gente ia acabar esquecendo de alguém também, porque querendo ou não, às vezes a gente quer dar mais minutagem aqui para um, a gente quer ver mais um pouco de um outro, e acaba esquecendo de alguns nomes, mas eu acho que de acordo com os nomes que foram convocados, e até puxando aqui do Matheus Pereira, a gente teve pouquíssimos meias de fato convocados, ele poderia sim ter sido testado, e outros nomes aqui eu já expliquei também, mas a verdade é que o ciclo todo foi uma bagunça, e o fato de o Ancelotti chegar faltando apenas um ano para a Copa do Mundo o prejudicou nesse sentido, porque se ele tá a 4, muito provavelmente ele teria convocado o Matheus Pereira, teria visto mais do Ederson, poderia ter chamado um dos goleiros, ou até mesmo o Murilo. Então eu acho que o fato de o Ancelotti ter somente um ano também o prejudicou para ele ter deixado esses jogadores de fora, mas que eles foram injustiçados, isso para mim é fato, mas você pode discordar, coloca aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, você pode gostar também desse vídeo aqui que eu falo sobre os jogadores que não têm reservas na seleção ou das mudanças que o Ancelotti fez em relação ao Dorival. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.